e a paz do Senhor Jesus. Você que nos ouve, nos vê pela internet, que o Senhor continue sendo bom com você e fale ao seu coração. Eu quero que vocês abram a Escritura na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Estamos chegando já ao final desta carta. Capítulo 5, do verso 19 ao 22. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 19 ao 22. Diz assim a palavra de Deus: não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Vamos ler mais uma vez? Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Vamos orar mais uma vez. Senhor, eu suplico a Ti que através de Jesus e do Seu Santo Espírito, Tu possas nos instruir, nos edificar, nos consolar esta manhã, que de fato não venhamos a apagar o Espírito, desprezar as profecias, que possamos julgar todas as coisas e nos agarrar àquilo que é bom. Que nós possamos nos abster, jogar fora, não uma parte, mas tudo aquilo que é contra a Tua santa lei, Senhor. É assim que eu oro, pelos méritos de Jesus por nós. Amém. Queridos, estamos chegando ao final desta carta. Eu acredito que próximo domingo nós terminaremos. E nessa sessão final, parece que assim como às vezes a gente faz uma comida gostosa e fica aquela comida no fundo da panela, parece que aquele fundo da panela é mais gostoso, né, em algumas situações. E me parece que esse final aqui da carta tem conselhos preciosos por demais. Tanto é que algumas mensagens anteriores eu passei uma mensagem em um versículo, na outra, somente um versículo, na outra também somente um versículo, por tantas aplicações e verdades que nós tiramos para a nossa vida. E nesse final não é diferente. Só relembrando aos irmãos o contexto aqui, no capítulo 5, principalmente a partir do verso 12 até o verso 22, Paulo vai trazer várias exortações para a igreja, vários mandamentos, e o que dá a entender é que ele vai ficando cada vez mais específico. E essas exortações, elas vão se transformando em imperativos, ou seja, em ordens. A partir do verso 16, ele já começa com esses imperativos. Mas do verso 12 ao 15, para que os irmãos possam entender o contexto, do verso 12 ao 15 deste capítulo, Paulo vai falar para nós e para aquela igreja qual deve ser o nosso relacionamento uns para com os outros. E ele vai nos mostrar, nós vimos isso, qual deve ser a nossa postura em relação à liderança, aqueles que estão à frente. Ele vai dizer que nós temos que tratar aqueles que nos presidem, aqueles que estão à frente de nós, com apreço, com amor. Não por causa da personalidade, não porque nós gostamos do jeito ou qualquer outra coisa dessa pessoa, nós vimos isso, mas por causa do trabalho que essas pessoas realizam. Os pastores, os presbíteros, os diáconos, aqueles que estão à frente de nós. Nós vimos isso do verso 12 e 13. No 14 e 15, Paulo vai falar sobre a nossa relação uns com os outros. Como é que deve ser a nossa relação como igreja? Nós devemos exortar, consolar e admoestar uns aos outros. E nós vimos que isso tem a ver com o pastoreio mútuo. Obrigado, meu irmão. Tem a ver com pastoreio mútuo, ou seja, não é só obrigação do conselho pastorear, mas eu devo pastorear você, você deve me pastorear em certa forma, você deve me consolar, me exortar, me admoestar. E nós vimos esse ponto aqui.
E no verso 15 ele diz, olha, evitem que alguém retribua a outra pessoa mal com mal. Não pague da mesma moeda. E no final do verso 15 ele diz, que isso, ao invés de fazer isso, que vocês devem seguir sempre o bem. Então ele entra no verso 16, aí no verso 16, 17 e 18, ele vai começar a trazer para nós os imperativos. Ele diz, alegrem-se sempre, e nós vimos isso, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, deem graças por tudo. Esses foram os 3 versículos que precedem o texto que nós lemos. E me parece que quando ele entra no verso 19, muda um pouco o tema. Ele continua com imperativos, ele vai dizer, não apaguem o espírito. E isso não é uma sugestão para a igreja, isso não é uma sugestão para nós. Esse é um mandamento, isso aí é uma ordem, não apaguem o espírito. Não desprezem as profecias. Julguem todas as coisas, retenham o que é bom. Se abstenham de toda forma de mal. Mas a pergunta é, por que Paulo passa agora a falar do ministério do Espírito e especificamente desse dom do Espírito, que é o dom de profecia? Por que Paulo começa a falar sobre isso? E a gente pode pensar aqui em pelo menos 3 situações do porquê Paulo passa a falar disso. A maioria dos comentaristas entende que, a partir do verso 19 ao 22, Paulo vai falar do ministério do Espírito Santo, como nós falamos, e dos dons do Espírito Santo. E muito provavelmente ele está falando no contexto de culto. Ele está falando no contexto de culto. E os irmãos lembram, parece que foi até coincidência, mas não existe, na carta aos Coríntios, onde o reverendo Diogo está expondo, ele está expondo exatamente esse contexto na igreja aos Coríntios. Só que na igreja de Corinto existia um excesso em relação à manifestação dos dons. E Paulo precisou escrever para dizer, olha, precisa ser assim. A manifestação do Espírito Santo no contexto de culto precisa ser dessa forma. Nos parece que aqui é exatamente o oposto. O problema é exatamente o oposto. Se na igreja de Corinto existiam pessoas que estavam supervalorizando a ação do Espírito Santo, principalmente o falar em línguas, aqui nos parece que em Tessalônica eles foram para o outro extremo, que é a ideia de dizer, nós não precisamos do Espírito Santo. Ou vamos sufocar aqui, é exatamente o que a palavra apagar, ou é a palavra apagar quando traduz para a área, ela fala. Então nós temos aqui os 2 extremos, na igreja de Corinto de um lado e a igreja de Tessalônica do outro. Muito provavelmente é isso. Então por que Paulo escreveu? Como eu disse, talvez ele escreveu isso aqui numa tentativa de falar para a igreja que ela não vá para o outro extremo. Talvez eles tenham ouvido o contexto de Corinto, como a igreja de Corinto estava, e eles foram para o outro lado. Não, isso aqui é meninice, isso aqui não é obra do Espírito Santo, isso aqui é exagero, vamos para o outro lado, para o outro extremo. Talvez esse tenha sido a razão do porquê Paulo escreveu isso. Corinto e Tessalônica não eram necessariamente próximas. Era algo mais de 400 quilômetros à distância. Só que na própria carta aqui aos Tessalonicenses, no início da carta, Paulo diz que a fama da igreja de Tessalônica, a forma como o Espírito Santo agiu, como eles foram transformados, como eles foram feitos nova criatura, foi tão grande que Paulo diz que em toda a Acaia, e Acaia era o quê? Corinto era a capital da Acaia. Então, havia informação em outros lugares que a igreja de Tessalônica estava crescendo em amor, em santidade, em esperança. Então, talvez, não só a informação foi de Tessalônica para Corinto, mas a informação de Corinto, que estava vendo esses exageros, tenha vindo para Tessalônica. E eles tenham ido para um outro lado. Essa pode ser uma hipótese do porquê. A outra é mais provável ainda que isso tenha acontecido. Paulo precisou escrever isso, porque na igreja de Tessalônica estavam se levantando falsos profetas. Falsos profetas. E como é que a gente sabe disso? Na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, Paulo vai dizer o seguinte, capítulo 2, verso 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito,
quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. O que poderia estar acontecendo? Estavam se levantando falsos profetas, lá em Tessalônica, e eles estavam dizendo o seguinte: olha, o dia do Senhor, a volta de Cristo, ela vai acontecer agora, amanhã, vai acontecer logo. Então, o que a gente vai fazer? E a gente já estudou isso, um trecho disso na carta. Eles estavam falando o seguinte: olha, se Jesus vai voltar agora, hoje, eu não vou precisar mais trabalhar. Eu não preciso mais fazer as coisas que eu tenho que fazer. E Paulo combate, inclusive na segunda carta, diz: olha, aqueles que dizem que não é para trabalhar, que eles também não comam. Porque eles estavam se levantando, provavelmente, e dizendo, profetizando, dizendo que Jesus já havia voltado. Tanto é que a gente também viu que uma das justificativas, o porquê Paulo escreveu essa carta, foi exatamente instruir aqueles irmãos sobre a vinda de Cristo. Jesus já veio, ele vai voltar. Quando é que ele vai voltar? Paulo explica essas questões para os irmãos, e era exatamente nesse contexto. Talvez essa tenha sido a situação. Então, por causa desses profetas, aí a gente precisa entender isso, por causa desses falsos profetas, o que aconteceu? A igreja, ela foi para esse outro extremo, que é desprezar ou sufocar a ação do Espírito Santo no contexto da igreja, e desprezar especificamente o dom de profecia. Nós vamos falar sobre esse dom de profecia, mas eu quero que vocês entendam esse contexto, que é exatamente esse oposto. Se isso aqui está errado, eu vou para o outro extremo. Queridos, e eu estava conversando com uma pessoa essa semana, e se existe algo difícil na nossa vida cristã, se chama equilíbrio. Nós sempre temos a tendência de estar nos polos. Nós sempre temos a tendência de estar nos polos. Como assim? Vou dar um exemplo simples. Nós confiamos em Deus, ou pelo menos dizemos que confiamos em Deus, e entendemos que nós precisamos nos esforçar pelas coisas. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos fazer várias coisas. Então, existe uma tendência no nosso coração pecaminoso de ou dizer assim: olha, eu confio em Deus, Deus vai providenciar essas coisas, Deus está no controle de tudo, e eu não agir. Vocês estão entendendo? Existe essa tendência da gente ficar nesse polo. Como também tem a tendência de dizer o seguinte: tudo que acontece depende dos meus esforços. Vocês enfrentam essa dificuldade porque eu enfrento. A gente tem a tendência de estar ou num polo ou no outro. Nossa, eu confio em Deus. Não vou fazer isso aqui não porque eu tenho certeza que Deus vai providenciar. Espera aí. Existem coisas que nós, de fato, devemos fazer. Deus abençoa a obra das nossas mãos, mas a gente precisa fazer. Vocês entendem como é difícil, é necessário reflexão, intimidade com a Escritura, com Deus, com a nossa vida devocional em dia, para que a gente ache esse equilíbrio de confiar em Deus e agir. E por que eu estou dizendo isso? Porque a igreja de Tessalônica estava indo para um outro contexto, para um outro tipo de visão. Se o agir do Espírito Santo aqui, se for em Corinto, que essa ideia que eles tiveram, ou se era na própria igreja de Tessalônica com esses falsos profetas, isso eu tenho certeza que é errado. Então, se isso aqui é errado, então eu devo anular completamente essa ação do Espírito Santo. Eu não devo ligar, não é importante a ação do Espírito Santo na vida da igreja. E talvez, se a gente fizer um paralelo, nós podemos pegar igrejas pentecostais e neopentecostais de um lado, e nós podemos pegar igrejas tradicionais e reformadas do outro. E se for nesse caso, nós estamos muito mais parecidos com a igreja de Tessalônica, que por olhar as aberrações que acontecem nesse meio pentecostal, ou principalmente no meio neopentecostal, nós olhamos para isso e dizemos assim: o Espírito Santo, acho que não, isso é coisa de pentecostal, isso é coisa de neopentecostal. Essa história de ser cheio do Espírito Santo, isso aí não é coisa de reformado, não. Coisa de reformado é decorar o catecismo, conhecer as institutas de João Calvino, de ponta cabeça, conhecer sobre teologia, mas ser cheio do Espírito, isso é coisa de pentecostal.
A gente tem que ter muito cuidado com isso. E muito provavelmente era esse cuidado e o motivo que Paulo escreveu. Porque Paulo sabia que os excessos de Corinto estavam errados, tanto é que ele escreveu, mas não era para ir para o outro lado extremo. É para ter essa ação de fato do Espírito Santo com ordem, com decência, como ele falou lá em Corinto, mas isso não deve ser abafado. Isso não deve ser extinto, ou não deve ser apagado, como ele coloca aqui. Tá certo? E tendo em vista esse contexto, vamos então para o versículo 19. Eu vou ler o texto, a gente vai trazer algumas explicações e trazer algumas aplicações para nós, tá? Eu vou tentar ser o mais simples possível. Primeiro versículo, 19. Não apagueis o espírito. E aqui a ideia de apagar é exatamente a ideia de abafar, a ideia de sufocar. Não é de fato extinguir, no sentido como se fosse possível extinguir totalmente a ação do espírito. Mas a ideia é você sufocar, você não dar vazão àquilo ali, no sentido de você não ter isso como algo importante e você sufoca aquilo. E Paulo diz, como a gente já viu, provavelmente o porquê ele escreveu isso. E ele traz isso de forma mais geral, no verso 19, não apaguem o Espírito. Óbvio que a ação do Espírito Santo, tanto no contexto de culto, como na nossa vida pessoal, ela é muito ampla. Então, Paulo coloca essa ideia geral, não apaguem o Espírito, e ele passa, no versículo seguinte, ele é mais específico. Mas ainda sobre o apagar o Espírito, Hernandes colocando na exposição dele, ele coloca que apagar o Espírito, ou apagar alguma coisa, apagar o fogo, é quando nós removemos, isso é interessante, nós removemos o combustível. Quando a gente remove o combustível que está alimentando o fogo se apaga, o fogo ele tem a tendência de diminuir. E eu pensei aqui em algumas situações em como nós, na nossa vida prática, nós abafamos a ação do Espírito Santo. Não só no contexto de culto, mas na nossa própria vida. Óbvio que Paulo está falando de culto, ou provavelmente está falando de culto, e especificamente dessa ação do Espírito Santo, desse ministério do Espírito Santo nos dons. E a gente vai falar sobre isso. Mas a Escritura, ela nos afirma e ela dá várias evidências de situações em que nós podemos, de fato, abafar essa ação do Espírito na nossa vida. E antes da gente ir para essa situação que Paulo já coloca aqui, que é o dom de profecia, eu queria pensar em algumas na nossa própria vida. Que eu pensei aqui, quando é que a gente sufoca o agir do Espírito na nossa vida? E algo que eu penso na minha própria vida, e acredito que na de vocês também, é quando nós nos enchemos do mundo. E quando eu falo nos encher do mundo, é da visão do mundo, do que o mundo pensa sobre felicidade, prosperidade, alegria, satisfação, propósito. Quando a gente se enche de toda essa cultura, de tudo isso que é anti-Deus, como João fala, nós abafamos, nós sufocamos esse agir do Espírito na nossa vida. E onde é que eu posso tirar isso? Quando Paulo fala lá em Efésios, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A ideia da comparação que Paulo faz aqui é que quando ele compara alguém cheio de vinho com alguém cheio do Espírito. E essa comparação é, obviamente, o seguinte, o reverendo Augustus, quando ele prega sobre esse texto, ele faz uma comparação interessante. Quando alguém está sob a influência do vinho, ou outra bebida alcoólica, quando ele está muito influenciado, claramente você percebe que existe uma influência na vida dele. A influência do álcool. Ele não anda normal, ele vai ter dificuldade para andar, a forma como essa pessoa fala é diferente. O álcool, ele faz isso. Mais em umas pessoas e menos em outras. Depende da quantidade, depende do organismo, mas é algo orgânico. Algo biológico, ou seja, você vai ingerir algo que você vai ter alguns trejeitos, digamos assim. E Paulo faz essa comparação do ser cheio do Espírito com aquele que se embriaga. Ele diz, olha, não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. E o reverendo Nicodemos diz, da mesma forma que alguém
que está cheio de álcool, naturalmente ele é influenciado por esse álcool, na forma como ele fala, na forma como ele anda, nós deveríamos ser assim em relação a essa influência do Espírito Santo. Alguém cheio do Espírito Santo é exatamente alguém que, naturalmente, as suas ações são moldadas por uma influência externa. Óbvio que o Espírito habita em nós, mas é algo à parte dele. Existe uma influência na vida dele. E do jeito que existe essa no álcool, existe na nossa vida, através do Espírito Santo. E nós abafamos essa ação quando nós nos enchemos mais e mais e mais do mundo, dessa visão do mundo. E isso afeta, queridos, diretamente o nosso culto a Deus, o nosso culto comunitário. Sabe por quê? A minha falta de entusiasmo ao chegar aqui para cultuar a Deus afeta diretamente você. A sua falta de entusiasmo, ou a forma como você vem para o culto glorificar a Deus, de forma mecânica, de forma burocrática, me afeta, afeta o irmão. Naturalmente, nós somos um corpo. Então, essa influência do Espírito Santo, ela é algo que, de certa forma, contagia. Não ache que a forma como você vive, abafando o Espírito, ou a forma como eu vivo, não afeta o meu irmão no contexto de culto. Afeta, sim. Nossa, como eu acredito que vocês também têm essa experiência. Às vezes você está aqui e, em algum dado momento do culto, principalmente na hora do louvor, é comum isso acontecer. E nós vemos a alegria das pessoas glorificando a Deus, a felicidade delas. E isso, naturalmente, você se alegra com isso. Por quê? Porque Deus está sendo glorificado. Essa influência, esse agir do Espírito Santo na vida de uma pessoa, influencia naturalmente a outra pessoa. E isso influencia no contexto de culto. Se eu e você, se nós, isso é um desafio, se nós nos preparássemos para chegar aqui no domingo, para glorificar a Deus, não para prestar simplesmente uma solenidade aqui, ou simplesmente porque no domingo a gente vai para a igreja, porque crente vai para a igreja. E a gente vai porque é melhor do que ficar assistindo, nem sei o que é, na minha época era Globo Esporte, ou era Esporte Espetacular. Mas não vou não ficar porque eu não vou ficar assistindo e eu vou para a igreja porque crente vai para a igreja. Querido, se nós como igreja tivéssemos essa concepção, meditássemos nisso, nos preparássemos para vir para cá, para glorificar a Deus, viéssemos com o coração cheio de alegria, de satisfação. Por quê? Pelo que Cristo fez por nós. Às vezes você tem outras bênçãos que enchem seu coração de alegria, mas às vezes não. E essa bênção de Cristo e da nossa salvação, ela é suficiente, ela deveria ser suficiente. Então nós apagamos ou abafamos essa influência do Espírito Santo quando nós nos enchemos. Por quê? Porque sempre se nós nos alimentamos, eu acredito que é John Piper que fala em um dos livros dele, que a ideia é que a gente está tão cheio do mundo, tão cheio desse sistema, tão cheio dessas coisas, que quando a gente vai se alimentar de Deus, e eu falo se alimentar no sentido mais amplo, como? Estando junto nos cultos, orando, lendo a Bíblia, a gente está tão cheio de outras coisas que isso não gera prazer para nós. A gente está satisfeito com aquilo. É como se a gente comesse, como ontem a gente estava, num momento lá na casa da minha irmã, meu filho comeu antes, e no momento lá que a gente estava fazendo para comer, ele não quis comer. Por que ele não quis comer? Porque ele estava cheio. Ele estava cheio. Ele só aceitou a batata frita porque é covardia. Porque ele gosta muito. Mas ele estava cheio. E não queria. Isso é como acontece conosco. Eu desafio, querido, a você. Se você de fato foi alcançado pelo Espírito Santo, se você foi alcançado por essa obra, se você teve a vida transformada e hoje, nesse momento, você tem fastio das coisas espirituais, e isso acontece conosco, viu? Isso acontece. Na vida real, no cristianismo real, tem vezes que a gente não tem vontade de ler a Bíblia, nem de orar, nem de vir para a igreja, não. Não vá achando que isso não acontece, porque acontece. E se essa é a sua situação hoje, eu desafio você, se você é crente de fato, eu desafio você a fazer esse jejum, digamos assim, dessa influência do mundo,
dá uma diminuída, vai tirando isso, vai abrindo o apetite para você comer a refeição principal, para ver o que vai acontecer. Se esse prazer ele não vai sendo aguçado, se esse prazer, essa satisfação de estar aqui, de glorificar a Deus, se isso não vai sendo aquecido no seu coração, faça isso. Porque se existe algo ruim na vida daquele que foi alcançado, e eu experimento isso na minha vida, e acredito que você experimenta, é aquela ideia de dizer, eu sei que Deus é bom, eu sei que Deus é grande, eu sei que Deus transformou minha vida, mas eu não sinto nada. Eu não tenho prazer em ler a Bíblia, eu não quero orar, eu estou sem vontade, eu prefiro assistir uma série no Netflix. Queridos, isso é terrível. Se você não é crente, isso não faz diferença nenhuma. Mas se você foi alcançado por esse Espírito Santo, você odeia essa sensação. Isso é horrível, horrível, porque é como se você dissesse, como é que eu estou vendo um banquete aqui na minha frente, você entende espiritualmente isso? Eu estou vendo um banquete, a Escritura, a comunhão com meus irmãos, orar a um Deus que fez tanto por mim, e eu não tenho prazer nenhum nisso aqui, e eu olho para uma coisa tão fútil e tenho mais prazer nessas coisas aqui. Isso pode acontecer. Sabe como é que isso acontece? Quando você se enche desse mundo. E essa influência, esse moldar, essa alegria que faz parte do fruto do Espírito, ela vai sendo abafada. E você começa a virar um evangélico do IBGE, como a gente chama. Aquele cara que não rouba, não fuma, não mata, está na igreja. Querido, se você é crente, de fato, se você foi alcançado, você não se satisfaz com essa vida, porque você não foi salvo para isso. Esse é que é o ponto. Você não foi alcançado simplesmente para ter uma vidazinha religiosa, vem para o culto. Você não foi transformado por isso, e você sabe disso. Você não foi transformado. Você foi transformado para enxergar o mundo de uma forma diferente. Você foi transformado para que você amasse a Deus com tudo que há em você, para que o maior prazer da sua vida, de fato, fosse honrar o Senhor. Você foi transformado para isso. E se você não vive isso, você vive triste. E essa tristeza, esse sufocar o espírito, ele vem também por essa influência, ou esse encher do mundo. E esse é um desafio para você e para mim, querido. Isso é cristianismo prático e simples. É a prática, é o dia a dia. É sair daqui, ou ainda no carro, ter o desafio de alimentar o quão bom é esse Deus, o que essa cruz fez na sua vida, o que isso implica nas suas relações, no seu casamento, no seu trabalho, na sua visão de futuro. É o desafio de alimentar e alimentar e alimentar isso no seu coração. Outra coisa que abafa ou que sufoca, que nós vemos na Escritura, essa influência, ou seja, esse ministério do Espírito Santo, que nós vemos na própria carta, é quando nós alimentamos ordinariamente os nossos pecados. E como assim ordinariamente? Nós pecamos e nós somos pecadores, isso é fato. Deus nos declara justos em Cristo Jesus, é uma declaração judicial. Nós não somos mais culpados por causa dos méritos de Cristo, mas nós ainda somos pecadores. E quando nós alimentamos, e você sabe o que eu estou querendo dizer, quando existem pecados na sua vida que você alimenta sempre, diariamente, aqueles mesmos pecados, queridos, isso mata, isso abafa, isso sufoca exatamente esse agir, essa influência do Espírito na sua vida. E se essa é a sua condição hoje, se existe de fato esses pecados na sua vida, que você alimenta, não estou falando do fato de você pecar, porque você vai pecar, infelizmente eu vou pecar, mas coisas que você já sabe que aquilo é pecado, e você continua fazendo, mesmo sabendo que é pecado. Queridos, não apague o Espírito, não abafe essa influência, não queira ser mais forte que ele, você não vai ser. E sabe o que vai acontecer? Se você é salvo em Cristo, eu sempre gosto de pensar nisso, você tem duas alternativas. Ou você vive uma vida de alegria, satisfação e gozo em Cristo, independente das circunstâncias, se você é salvo. Ou você vive uma vida de tristeza, porque você odeia pecar.
Se você é crente, você odeia. Não tem nada pior na sua vida do que pecar contra Deus. E quando você alimenta isso várias e várias e várias vezes, isso vai deixando você assim, ó. Não é verdade? Ou só acontece comigo? Com certeza isso acontece com vocês também. Você vai ficando assim, ó. Aí o inimigo vai, ó. Aí diz assim, e você quer ir para a igreja? Pecador do jeito que você é? Jesus te salvou. Mas você continua lá, com esses pecados que você comete? Ah, querido, abandone. Não pela sua força, não pelo seu poder, não porque você vai simplesmente, eu vou decidir na minha força fazer isso. Não, mas sabe o que é que você faz? Alimente o seu coração com as verdades, com a beleza, com a majestade, com a santidade, com a justiça de Deus. Essa é a única forma de nós vencermos os nossos pecados. Nós nunca vamos conseguir vencer nossos pecados, dizendo, eu não posso fazer isso, e não vou fazer, viu? Eu não vou fazer. A longo prazo, você nunca vai vencer, e eu digo isso por experiência própria. A única forma de vencermos os nossos pecados, lutarmos contra eles, é dizer o seguinte, isso aqui, esse pecado aqui, ele é muito bom para a minha carne, ele é muito bom, mas existe algo mais satisfatório que isso, e é isso aqui, é Cristo. É a única forma de nós lutarmos com o que a Escritura nos diz, você não vai conseguir vencer com a sua força. Não posso, não posso, não posso, você vai lá e faz de novo. É uma briga desleal, até que você alimente o seu coração de algo que é mais satisfatório que isso aqui, que é Cristo, a sua obra, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, o que Ele é, o que Ele fez, o que Ele faz, a sua grandeza, é isso que você tem que alimentar na sua luta contra o pecado. Senão, você vai estar querendo barganhar com Deus na prática, achando que você é forte para vencer os seus pecados, e você não vai ser. Você vai voltar mais uma vez a cometer aqueles mesmos pecados. E vai sufocar esse espírito. E a terceira razão é exatamente o verso 20, que é o que Paulo diz. Paulo diz, não apaguem o espírito, não vão para esse outro lado, não achem que os extremos, o fato de ter exageros dessa ação do espírito faz com que vocês vivam de um outro extremo. E a razão é, não desprezem as profecias. E a gente já falou que esse desprezar as profecias, muito provavelmente é porque havia naquela igreja falsos profetas que estavam se levantando e falando dessa vinda de Cristo, só que não vinha da parte de Deus isso. Mas Paulo diz, olha, não desprezem. E o ponto é, o que é profecia? E nós já vimos, ainda bem que o pastor Diogo já pregou sobre isso, nós já vimos que profecia não necessariamente é o prever o futuro. Existe esse caráter? Existe, mas não é só isso. A ideia de profecia é a ideia de trazer uma palavra de Deus. Hoje, no aspecto de você pregar, você exortar, você falar alguém através da Escritura, você está sendo um profeta. Não necessariamente é prever o futuro, mas é também. Certo? Então, a ideia aqui é que aqueles irmãos estavam desprezando os profetas que de fato eram de Deus. Eles estavam apagando, abafando essa influência do Espírito, como? Desprezando as profecias. Desprezando as profecias. Lá em 1 Coríntios 14, 3, que o texto que o reverendo Diogo pregou, Paulo diz, aquele que fala em profecia, fala às pessoas, para a sua edificação, ou seja, aquelas pessoas estavam, por não confiar mais nesses falsos profetas, estavam sem dar credibilidade aos profetas de Deus. Esse era um ponto. E eu pensei aqui também, como nós desprezamos as profecias? Nós, na vida prática, no nosso dia a dia. Se profecia é não simplesmente o fato de você prever o futuro, mas é você ouvir, ler a palavra de Deus, ou alguém usado por Deus falar uma palavra para você, que vem da parte de Deus, não necessariamente prevendo o futuro para você, falando alguma coisa que ninguém sabe, não necessariamente isso. Então, como é que nós desprezamos? Nós desprezamos as profecias também quando nós não damos a devida importância à palavra de Deus. Nós desprezamos as profecias.
E existe uma passagem em Lucas que me intrigou por semanas, eu já pensei muito em pregar sobre ela, uma passagem extremamente conhecida, que é a parábola do semeador. E só em Lucas, ele dá uma informação, ele diz o seguinte, Lucas 8,15. No final, quando ele vai explicar o que era o solo, e por que alguns solos tinham frutificado e outros não, ele diz, Lucas 8,15, a que caiu, ou seja, a semente que caiu na boa terra, são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Só Lucas dá essa informação, quando ele vai falar dessa parábola. E isso me intrigou bastante. Como assim? Então quer dizer que quando eu leio a palavra, eu não simplesmente passo correndo e eu preciso reter essa palavra. E a gente pode trocar esse reter por meditar na palavra. E isso é um desafio nos nossos dias por causa da correria que nós vivemos. Nós temos a tendência de, no máximo, ter o nosso plano anual. Hoje eu preciso ler o quê? 1 Tessalonicenses 5,1. Aí você vai ler, e não para refletir naquilo que você está lendo. E veja bem, queridos, olha, veja bem. A reflexão, para aqueles que foram alcançados, ela não é simplesmente uma reflexão cognitiva, viu? Não é simplesmente entender, agora eu entendi. Queridos, o Espírito Santo, ele age profundamente quando nós meditamos na palavra. Ele fala ao seu coração de forma tremenda ao você ler e meditar na palavra. E como assim ele fala? Queridos, é muito particular. Tantas vezes que eu estou lendo a palavra e às vezes um sentimento de angústia, ou às vezes um medo, ou uma dificuldade, e lendo a palavra, ele me leva a lugares, no sentido de aplicações, não para pregar, mas para a minha própria vida. Por que você está assim? E ele começa a ministrar no meu coração tantas e tantas coisas que não seriam feitas se eu pego a Bíblia e saio correndo, leio aqui, correndo e fecho. Não é só saber o conteúdo. Não é só saber o conteúdo. Claro que a gente precisa saber, mas é a ideia de você remoer aquilo ali. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Nossa, medita de dia e de noite. Qual a importância que eu tenho dado para a palavra? Nossa, será que eu tenho tido prazer nessa palavra? O que tem feito com que eu não tenha prazer nessa palavra? O que tem tirado esse prazer na palavra? São coisas que o Espírito vai ministrando no seu coração de forma individual. E para que isso aconteça, você precisa... Primeiro, você não pode desprezar a palavra. Eu estou usando aqui um caráter da profecia, estou trazendo uma aplicação para cá, certo? Que é essa ideia da palavra de Deus. Então, quando você faz isso, quando você não faz isso, você está desprezando. E a ideia de desprezar aqui, queridos, é não dar a devida importância. Não dá a devida importância. Queridos, não perca, a gente está falando do Espírito Santo. Não perca de vista essa ação do Espírito na sua vida. Não ache, mais uma vez, não ache porque no meio neopentecostal, ou em alguns meios pentecostais, eles têm abusos naquilo aqui, não achem que Deus não fala ao seu coração através da leitura da palavra. Não ache isso. Não ache que Deus não pode, além de confrontar seus pecados, exortar, consolar você, dar prazer, alegria, direção para a sua vida, falar especificamente ao seu coração. Não ache isso, querido. Não ache que a leitura da Bíblia é simplesmente a leitura de um livro qualquer. Eu vou ler 1 Tessalonicenses, eu vou decorar essa carta aqui e vou saber tudo que Paulo diz, sim. Mas não perca de vista que isso aquece o seu coração, deveria aquecer seu coração. Isso faz com que deveria fazer com que você amasse mais a Deus, que você tomasse decisões que glorificam a Deus, que você vivesse de uma forma que agrada a Deus. Não esqueça desse agir de Deus. Não vá para um outro lado. Aí eu estou trazendo uma aplicação muito específica daquilo que Paulo trouxe aqui. Não vá para esse outro lado, dessa aridez. Porque esse lado está errado, eu preciso ser simplesmente alguém, um conhecedor da Escritura, alguém que faz a minha oração lá burocrática antes de dormir. Não vá para esse lado, querido. Não vá para esse lado. A Bíblia em nenhum momento incentiva isso. Pelo contrário, inclusive nossos pais reformados, os puritanos, eles tinham
essa avidez, esse fervor, essa ideia de fato de a Escritura, o culto público, a nossa vida cristã ser algo extremamente avivado, querido. Não use essa palavra avivada, não tenha nessa mente essa palavra avivada simplesmente para esse outro lado errado. Ou esses excessos que há no lado que você já sabe. Não faça isso. Deus não nos chamou para essa vida, uma vida achando que esse mover do Espírito Santo é algo simplesmente muito pontual e muito suprimido. Não, querido. Deus nos chamou para viver uma vida abundante. Eu preciso disso, você precisa disso. Tenha cuidado. Tenha cuidado. E Paulo, no versículo 21, ele vai dizer, ok, vocês não devem desprezar as profecias, mas vocês precisam julgar. Vocês precisam julgar as palavras, você precisa julgar a palavra, se de fato a palavra é de Deus. Não julguei todas as provas. Ele diz, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. E aqui é um ponto importantíssimo. Ele diz, não desprezem as profecias, vejam o raciocínio de Paulo, não apague o espírito. Como é que você apaga o espírito? Como é que você sufoca o espírito naquele contexto? Você desprezando as profecias, desprezando a palavra de Deus. Simplesmente porque há erros e excessos, eu vou para um outro lado e desprezo. Mas não necessariamente você tem que, nesse não desprezar, você precisa aceitar tudo. Julgue, prove todas as coisas. Julgai todas as coisas. E é óbvio que esse julgar todas as coisas pode ser amplo, mas está sendo específico aqui a profecia, a essa palavra. Julgai todas as coisas. Se agarre, a palavra reter aqui significa segurar, não deixar ir embora. Retém o que é bom. E isso é muito importante. Se você deve julgar todas as coisas e tem coisas que são ruins e você joga fora, querida, as que são boas você se agarra com toda a força. Aquelas que de fato glorificam a Deus, tem no contexto de profecia, aqui, de palavra de Deus, você se agarra e não deixa ela embora. Não deixa. Se tem uma coisa que me incomoda, querido, é ouvir uma palavra como essa, que confronta, e eu me refiro à palavra de Deus, um texto como esse que me confronta profundamente, e daqui a 15 a 20 minutos eu não lembro nem o que foi que aconteceu. E eu acredito que você também já passa por isso. Você fica tentando lembrar do texto, e o meu desafio é agarrar aquilo de tal forma, dizer, não, Senhor, me ajuda, transforma a minha vida, faz com que esse texto seja uma verdade na minha vida, não seja simplesmente mais uma palavra, mas que transforme a minha vida. Se agarre a isso, querido, lembre, fique lembrando, de forma intencional mesmo, da palavra de Deus. E ele termina no verso 22, fechando toda essa sessão, dizendo, abstende-vos de toda forma de mal. E ele já usou, queridos, essa palavra, que é traduzida aqui por abstende-vos, no capítulo 4, quando ele fala de santidade e prostituição. Ele diz aqui, no capítulo 4, versículo 3, ele diz, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E ele já usou essa palavra aqui. Só que ele fecha essa sessão dizendo para nós que nós não devemos nos abster simplesmente da prostituição, dos pecados sexuais. Nós devemos nos abster ou nos afastar, guardar o nosso coração de todo mal, de tudo que é mal. E se tem algo difícil que eu reflito para a minha própria vida, é de fato se abster de toda forma de mal. Nós até conseguimos nos abster de uma boa parte, mas tem coisas que a gente tem dificuldade. Uma parte a gente consegue. Eu vou me abster disso aqui, disso aqui, disso aqui, disso aqui, mas isso aqui eu não consigo. E como eu falei para vocês, se não for pela ação do Espírito, se não for alimentando o seu coração de algo que seja muito, infinitamente melhor, maior do que aquele pecado que você está pensando aí, você não vai conseguir, porque essa luta não é travada pela sua força de vontade. Você não tem força suficiente para resistir à tentação.
Existe um caráter de esforço seu e meu? Existe. Mas ele tem que ser banhado por Cristo, pelo contemplar a Cristo e o que ele fez por nós. Então, queridos, abstendo-vos não só de algumas coisas, mas de toda forma de mal. Não apague o espírito, não desprezem a palavra de Deus, julguem todas as coisas, se agarrem com o que é bom e joguem fora tudo aquilo que é mal. Ou seja, tudo aquilo que é contra Deus, tudo aquilo que ofende a santidade de Deus, tudo aquilo que é pecado, em outras palavras. Se abstenha disso. Jogue fora isso, querido. E eu quero terminar com 3 aplicações, que na verdade nós já falamos sobre elas, mas sendo mais enfático. A primeira é que nós devemos ter cuidado com os extremos. Nós falamos sobre isso. Existe o extremo dessa supervalorização dos dons, e principalmente de alguns dons em detrimento a outros. Lá em Corinto era o dom de línguas, que estava sendo supervalorizado em relação a outros. Paulo até fala que o dom de profecia, ele é claro quando ele diz que o dom de profecia edifica as pessoas, então ele é mais importante do que o dom de línguas. Mas tenha muito cuidado por ver esse contexto e trazendo para a nossa realidade hoje, em relação às igrejas neopentecostais, por exemplo, principalmente, e algumas igrejas pentecostais. Por ver esse contexto, essa ação do Espírito Santo lá, aí você vai para um outro extremo. Está tudo errado aqui, então eu vou para um outro extremo. Tenha cuidado, querido. Tenha muito cuidado com isso. Tenha muito cuidado com os extremos. Qual seria o equilíbrio, presbítero? Qual seria o equilíbrio? O que a Escritura nos diz é que essa vida cheia do Espírito Santo, ela é uma vida que, até esse fruto do Espírito, uma parte desse fruto, traz alegria, traz uma vida feliz, uma vida, não é uma vida feliz simplesmente com um rosto alegre. Nós já vimos isso quando Paulo diz, regozijai-vos sempre. Mas é uma vida, em outras palavras, trazendo para cá, é uma vida avivada. É um culto onde a gente chega alegre, com o coração transbordando de alegria. É pecado isso, querido? Claro que não. É um desafio. E eu não estou falando alegria para você cumprir um papel aqui não, certo? Ficar levantando a mão porque o outro pediu para você levantar. Não é isso não, querido. Eu estou dizendo algo espontâneo. Você está tão feliz em estar aqui, você chegou o dia do Senhor, chegou o domingo. Você está tão alegre, tão feliz, tão satisfeito de estar aqui, que o seu corpo, ele fala, ele externa. É natural isso. Cuidado com esse extremo. Aqui é muito exagero, então eu vou para o outro lado. Então, necessariamente, o culto racional, que óbvio, aquela palavra, a gente já estudou isso aqui, aquela palavra significa espiritual. Às vezes as pessoas pegam o texto e dizem, o culto racional é aquele culto que eu estou assim, ó. Não olho para um lado, fico muito quietinho. Cuidado. E eu não estou dizendo que necessariamente todo mundo vai ser igual, feito bonequinho. Todo mundo vai levantar a mão. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que essa ação do Espírito, ela pode sim trazer essa alegria na hora do culto, trazendo para o contexto de culto. Pode trazer e deve trazer. Tá certo? Cuidado com os extremos. A segunda coisa, não despreze a palavra de Deus. E quando eu falo desprezar, talvez até você leia a palavra. Você saiba da palavra, você conheça a palavra. Mas, querido, se agarre a essa palavra. Medite nessa palavra. É um desafio meditar em qualquer coisa hoje. É um desafio meditar em qualquer coisa. A quantidade de informação que nós somos bombardeados durante o dia faz com que a gente perca totalmente o foco nas coisas. Se você não tiver cuidado, você pega algum texto para ler e, naquele momento, toca alguma mensagem no seu WhatsApp, alguém chama, enfim, é um desafio. Mas é um desafio que a gente precisa aceitar para a nossa vida. Que é a gente parar e meditar na Escritura. Eu estou sem tempo, meu querido. É muito melhor você meditar em um versículo do que você ler 4 capítulos por dia e aquilo ser simplesmente a leitura de uma revista. Informação. Não é isso. Não é isso. Aí é onde entra o agir do Espírito. Eu tenho convicção, isso já aconteceu comigo e isso acontece com você. Quando você para e medita na Escritura, muitas vezes você vai às lágrimas, com Deus falando diretamente ao seu coração. O Espírito Santo enche o seu coração de esperança, de alegria, de contentamento. Ele lhe exorta, ele combate os seus pecados, ele faz tanta coisa, mas você precisa parar, querido, para meditar. Então, o desprezar
não pode ficar simplesmente na superficialidade. O que é desprezar a Escritura? É não ler simplesmente. Cuidado, não é só isso. Ler também, a gente precisa ler. Só que não é simplesmente ler, como se a gente estivesse lendo um texto. Então, se você estiver fazendo isso, se eu estou fazendo isso, eu estou desprezando, não dando a devida importância. E a terceira e última é, fuja de tudo o que te faz pecar contra Deus, e não somente uma parte. Se aquilo te faz pecar, fuja. Quando Jesus diz, se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Ah, querido, eu sei, eu não tenho poder nenhum para transformar a vida de ninguém, inclusive nem a minha, mas a palavra de Deus tem. E não sou eu que estou dizendo isso, a própria palavra diz. E eu tenho convicção que falando assim, eu estou falando como um profeta. Por quê? Porque não são as minhas palavras. Deus manda você abandonar os seus pecados. Deus manda você viver uma vida cheia do Espírito Santo. Deus manda você viver uma vida de alegria, de satisfação em Deus, se alimentar sempre dEle. Então, abandone os seus pecados. Lute contra eles. Não deixe que eles se enraizem no seu coração. Porque fazendo assim, você vai estar sufocando essa ação do Espírito. Você quer viver uma vida de fato abundante? Você já é salvo. Ninguém fala sobre salvação aqui. A salvação é conquistada por Cristo e somente Ele. Mas você está satisfeito em viver uma vida triste, desanimada, porque essa é a vida que nós vivemos quando nós sufocamos esse agir do Espírito. Não só no contexto que Paulo falou, de culto, em relação aos dons do Espírito, mas quando nós sufocamos a influência dele na nossa vida. Eu não quero viver essa vida. Eu já passei por momentos desses, queridos, e é terrível. Não há depressão maior, tristeza maior da nossa vida, quando nós sufocamos e chega a tal ponto onde nós nos enlamaçamos com nossos pecados, que esse sufocar, a gente pede muitas vezes a morte por causa disso. E sabe por que a gente sente esse sentimento? Porque nós somos crentes. E nós odiamos pecar. Se você não está entendendo nada que eu estou dizendo, se esse sentimento não faz parte de você, provavelmente você não foi alcançado ainda. Mas se você foi, você odeia isso. Não tem nada pior, querido. Você prefere muito mais ter todas as dificuldades do mundo físico ali e ter uma vida abundante no Espírito, de que você está bem, próspero em todas as áreas da sua vida, mas a sua vida é uma vida onde o Espírito está sendo esmagado, sufocado. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, queridos. E que esse mesmo Espírito aplique essa palavra em nossos corações e transforme a nossa vida para a glória de Deus Pai.